Bom, a gente vai resolver então essa integral aqui, essa primeira integral, utilizando o que a gente chama do método da substituição trigonométrica. Tá? Esse método se baseia em fazer uma substituição, a gente tem A vai ser igual a seno de um determinado ângulo θ. Tá? Quando eu faço esse tipo de substituição, a gente vai ter que nosso seno de θ ele vai ser dado por x sobre A. Tá? Por x sobre A. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, tá? A gente pode representar isso num triângulo, tá? Onde a gente tem um ângulo θ aqui. O seno a gente já sabe que ele é no triângulo, ele é representado como sendo o cateto oposto pela hipotenusa. Por Pitágoras, a gente pode já descrever então esse cateto adjacente como sendo a ao quadrado menos x ao quadrado, que é justamente a função aqui que a gente quer usar nessa substituição. Tá? A gente já sabe que a gente tem então a gente pode extrair daqui as funções trigonométricas que vai ser um resultado dessa integral aqui. Tá? Bom, então a gente sabe isso. Dentro da integral a gente também tem que fazer a substituição do nosso dx. Então a gente faz o que a gente já conhece. Dx dθ ele vai ser o quê? Ele vai ser, usando a substituição onde x é igual a seno de θ, a gente vai ter então que isso aqui vai ser a cosseno de θ. A cosseno de θ. Tá? Então o nosso dx, ele vai ser descrito como sendo a cosseno de θ dθ. Por que essa substituição ela é tão boa? Tá? A gente vai ver agora. Porque justamente ela que vai possibilitar a gente tirar essa raiz aqui, tá? Então a gente vai ter aqui na nossa raiz, a gente vai ter uma raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Nesse tipo de integral a gente não consegue fazer a substituição de u igual a quadrado menos x ao quadrado, justamente porque não tem nenhum x dx aqui para fora da integral, nenhum x dx para fora da integral da raiz, que a gente consiga fazer a substituição. Só que aqui eu vou ver que eu tenho a ao quadrado. Quando eu falo que x é igual a seno de θ, eu vou ter menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ, tá? E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, a raiz de a ao quadrado, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ, tá? Se a gente observar com cuidado, esse termo aqui, ele é justamente, usando Pitágoras, ele é justamente o cosseno ao quadrado de θ, tá? Um cuidado que sempre a gente tem que tomar é o seguinte, toda vez que a gente tira a raiz de um x ao quadrado, isso na verdade é o módulo de x por definição. Tá? Então, aqui a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, quando eu for tirar essa raiz aqui, então lembre-se que eu vou ter uma raiz do a, tá? Então eu vou tomar aqui que o meu a é sempre maior do que zero, tá? Então eu vou ter a raiz do a, que nesse caso, como eu já acabei de fixar que a é maior do que zero, isso vai ser o próprio a. E aqui eu tenho que ter cuidado, porque aí quando eu for tirar a raiz do cosseno ao quadrado, eu vou ter o cosseno de θ aqui em módulo, tá? Bom, o que a gente tem que fazer para a gente não ser atrapalhado pelo cosseno em módulo é analisar o que acontece com θ. A gente acabou de ver que seno de θ, ele é x sobre a, de forma que o meu θ ele vai ser então o arcosseno de x sobre a. Se a gente relembrar da função arcosseno, a gente vai ver que ela é uma função que ela vai ser, a gente tem aqui o menos 1 e 1 na imagem, tá? O seu domínio, ele é, é menos 1 e 1 no domínio. Aqui eu tenho π sobre 2 e menos π sobre 2 na sua imagem, tá? Então aqui eu tenho, então esse cara a gente sabe que em π sobre 2 ele dá 1, ele vai dar 0 aqui ele dá menos 1, de forma que ele vai dar uma coisa assim, tá? Pois bem, então a gente sabe que o nosso θ ele está sempre restrito em números que estão entre π sobre 2 e menos π sobre 2 aqui, tá? De forma que então o meu cosseno de θ, então só relembrando, o cosseno de θ no círculo trigonométrico, tá? O cosseno de θ no nosso círculo trigonométrico, ele é sempre o cara que vai ser a projeção no eixo x aqui,
ele vai ser a projeção no eixo x das... Ele vai ser a projeção do eixo x aqui, ó, desse ângulo, tá? Então, ele é a projeção no eixo x, que entre π sobre 2 e menos π sobre 2, essa projeção é sempre maior do que zero, tá? Então, a gente vê que todos esses caras aqui que a gente vai ter, a gente pode, que vai ser dados, quando a gente faz esse tipo de substituição aqui, do seno de θ, a gente pode substituir diretamente por A cosseno de θ, ignorando o módulo, quando a gente faz esse tipo de substituição. Agora, vamos voltar para a integral. Então, a gente sabe que a gente tem a integral. Esse camarada aqui, já descobrimos que é A cosseno de θ. Tá? Agora, muito cuidado, que o pessoal sempre erra, é justamente quando a gente esquecer de fazer essa substituição aqui. Que a gente acabou de ver que nosso dx é A cosseno de θ. Tá? Então, a gente coloca A cosseno de θ, tá? dθ, de forma que a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma integral que ela vai ser da forma A ao quadrado. Já estou tirando o produto desses dois aqui para fora da integral, tá? Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de θ, dθ. Essa integral, a gente já viu que ela pode ser... Um dos jeitos de você resolver ela é justamente usar a substituição trigonométrica, tá? Que o meu cosseno ao quadrado de θ, ela pode ser escrito como meio de 1 mais o cosseno de 2θ. Simplifica bastante a nossa vida, tá? E aqui a gente tem o dθ. Então, a gente vai ter A ao quadrado sobre 2, tá? Uma integral que ela vai ser 1 mais cosseno de 2θ aqui, dθ. Essa integral de cosseno de 2θ, a gente tem que fazer ela separado, mas eu já vou dar o resultado para vocês, tá? Então, essa integral, ela já vai me dar o quê? Ela vai me dar meio do seno de 2θ. Então, a gente vai ter A ao quadrado sobre 2, quem eu derivo dá 1, θ, tá? Mais, e aqui a gente tem o quê, né? Essa integral vai dar justamente o meio do seno de 2θ, tá? Mais uma constante, tá? Pois bem, quando a gente fez essa integral, a gente está fazendo uma integral em x. Então, o resultado tem que ser escrito em x, não em θ, tá? Então, a gente tem que começar a reescrever os objetos que a gente tem aqui. Primeira coisa é tentar colocar... Então, a gente já sabe fazer esse triângulo aqui. Então, a gente tem que colocar essas funções trigonométricas em termos de funções mais simples. E o seno de 2θ aqui, ele pode ser escrito nesse cantinho, né? O seno de 2θ, a gente sabe que ele é usando a relação de soma de senos, né? Onde a soma de dois ângulos, o seno da soma de dois ângulos, onde esses dois ângulos são iguais, a gente já pode escrever isso como sendo 2 seno de θ cosseno de θ. Que deixa muito mais simples a nossa vida, né? Então, vamos lá. Por que vai deixar mais simples a nossa vida? Porque agora eu vou ter A ao quadrado sobre 2. O meu θ não tem jeito. Meu θ, ele vai ter que ser escrito, né, do jeito que a gente acabou de escrever aqui, tá? Que vai ser o arcosseno de x sobre A. Então, a gente vai escrever já de cara o arcosseno de x sobre A. Tá? Para poder deixar, então, isso aqui de forma mais simples, eu vou colocar o meio. Aqui, a gente já sabe que isso aqui é o seno de θ, cosseno de θ, tá? Vezes 2, tá? Então, aqui vai ser 2 vezes o seno de θ. O seno de θ, tá? A gente pode olhar cateto oposto pela hipotenusa. Então, o seno de θ a gente já pode escrever como sendo o quê? Como sendo x sobre A. E o cosseno de θ? O cosseno de θ, ele vai ser o quê? Ele vai ser o cateto adjacente, no nosso triângulo aqui mnemônico, pela hipotenusa, tá? E aí a gente fecha tudo isso aqui, mais a constante, tá? Então, esse resultado ele vai me dar o quê, né? Então, o resultado final dessa integral vai ser A ao quadrado sobre 2, arcosseno de x sobre A, tá? Eu vou abrir um parênteses aqui.
mais x sobre a, mais x sobre a, raiz x sobre a ao quadrado, raiz, tá, de a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? E aqui eu coloco a minha constante ao final da integração aqui, tá? Então, eu vou valer dessa representação aqui também para poder fazer a minha integral. Vamos olhar um exemplo aqui que é justamente essa integral aqui que eu estou colocando, né? Que é essa integral aqui de raiz, onde a gente tem dx, raiz de 4 menos x ao quadrado e um x ao quadrado espúrio aqui. De novo, a gente tenta, então sempre tenta os métodos mais simples, tá? No caso, a gente vai tentar o método da substituição, a gente vai ver que a gente vai falhar, justamente porque a gente não tem nenhum x aqui em cima, tá? E aí a gente vai ter problemas, tá? Para poder resolver essa integral. Bom, para poder resolver essa integral, a gente vai usar então a substituição, onde a gente tem x, nessa substituição a gente tem x igual a 2 seno de θ. Tá? Então, nosso triângulo, né, já fazendo o nosso triângulo que a gente vai precisar para poder resolver nossas integrais aqui, o resultado, expressar eles em funções mais simples, a gente vai ter o θ, tá? O nosso, aqui vai ser x, aqui vai ser 2, tá? E aqui vai ser 4 menos x ao quadrado. 4 menos x ao quadrado, tá? Pois bem, então vamos lá. Então, eu tenho uma integral. O meu dx, que é muito importante, ele já se torna nessa brincadeira. Se x é igual a 2 seno de θ, a gente vai ter 2 cosseno de θ dθ, tá? Que é o meu dx, primeira coisa. O meu x ao quadrado, quem que é meu x ao quadrado? Meu x ao quadrado é 4 seno ao quadrado de θ, tá? Seno ao quadrado de θ, e o 4 menos x ao quadrado, a gente pode inclusive, pegar daqui, né? O 4 menos x ao quadrado, ele vai ser o quê? Ele vai ser justamente 2 cosseno de θ, tá? Vai ser 2 cosseno de θ, tá? Então, a gente já tem essa... Então, isso aqui já vai me dar, né? Porque lembre-se que o nosso cosseno de θ aqui, quando a gente faz esse triângulo aqui, o nosso cosseno de θ, ele vai ser 4 menos x ao quadrado, debaixo da nossa raiz, dividido por 2, tá? Por isso que com a raiz de 4 menos x ao quadrado vai dar 2 cosseno de θ. O que eu já posso fazer nessa brincadeira? Todo mundo está na língua do θ, então eu já posso, inclusive, cancelar este com este, tá? E o que a gente vai ter no final dessa integral, ela vai ser aqui o 1/4, tá? De uma integral de 1 sobre o seno ao quadrado de θ dθ. 1 sobre o seno ao quadrado de θ é nada mais nada menos do que o quê? 1 sobre seno ao quadrado de θ vai ser a integral da cossecante de θ. Da cossecante de θ, dθ, tá? E lembre-se que a integral da cossecante de θ vai me dar a tangente, perdão, aqui é a cossecante ao quadrado de θ, então a gente vai ter então que isso vai me dar o quê? A integral da tangente de θ, da cotangente de θ, tá? Cotangente de θ mais uma constante, tá? Bom, a cotangente de θ, ela é, agora eu tenho que voltar a escrever a minha integral em funções trigonométricas mais simples. Então, eu tenho 1/4. A cotangente, o que ela vai ser? A cotangente, ela vai ser o cosseno de θ sobre o seno de θ, tá? Isso aqui vai ser a nossa cotangente de θ, tá? Então, o cosseno de θ, a gente acabou de ver que é 4 menos x ao quadrado sobre 2, tá? E o seno de θ, a gente já acabou de ver por definição. Ele é x sobre 2, tá? De forma, então, que essa integral ela vai me dar o quê? Ela vai me dar a raiz de 4 menos x ao quadrado sobre x. Perceba que o 2 que está no denominador de ambas as frações vão se cancelar, tá? Mais uma constante aqui, tá? E aqui eu vejo que eu errei porque tem um sinal porque essa integral da
cossecante ao quadrado é menos a cotangente ao quadrado, então aqui tem um sinal de menos aqui para esse cara, tá? Então a gente vai ter, então, esse vai ser o resultado dessa integral aqui, da integral de dx, x ao quadrado, raiz de 4 menos x ao quadrado, ela vai ser menos 1/4 da raiz de 4 menos x ao quadrado sobre x mais uma constante. Vamos analisar então o caso de uma outra integral onde tem o a ao quadrado mais x ao quadrado dx, tá? Esse tipo de integral eu já não vou conseguir usar a substituição de seno, porque justamente eu tenho um sinal de mais aqui, tá? Então como que eu vou ter que fazer esse tipo de integral aqui? Tá? Para fazer esse tipo de integral, a gente vai ter que vai se valer da seguinte relação. A gente de novo vai pegar a relação do seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1, tá? Nessa relação, eu vou dividir ambos os lados dessa relação pelo meu cosseno ao quadrado. Tá? Quando eu faço isso, então, eu vou ter o quê? Do seno ao quadrado sobre o cosseno ao quadrado vai me dar a tangente ao quadrado de θ. Tá? Aqui vai me dar exatamente 1. E aqui eu vou ter 1 sobre o cosseno ao quadrado vai me dar a secante ao quadrado de θ. Tá? Então, a secante ao quadrado de θ ela vai ser o resultado de tangente ao quadrado mais 1. E aqui a gente tem a mais alguma coisa ao quadrado. Então, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer multiplicar esse objeto aqui que a gente acabou de parir por a ao quadrado aqui. Aqui a gente vai ter a ao quadrado. Então, eu já vou ter uma coisa ao quadrado e aqui eu vou ter a ao quadrado aqui. Tá? Então, a substituição que vai ser feita, ela vai ser feita uma substituição onde a é igual a tangente de θ. Tá? A tangente de θ. Bom, pois bem, então nossa tangente de θ, ela é x sobre a, tá? E lembre-se que a tangente de θ, ela vai estar definida, então ela é uma função trigonométrica, que ela é definida de forma que ela é infinita nos valores de menos π sobre 2, existe uma assíntota em menos π sobre 2, uma assíntota vertical em menos π sobre 2 e π sobre 2, ela é sempre positiva nos valores maiores do que π sobre entre 0 e π sobre 2, tá? E ela vai ser negativa e aqui, tá? Então, eu vou ter essa que vai ser a minha função aqui que eu vou utilizar. Então, eu já tenho esses valores, vou me limitar a este ramo aqui da função, tá? De novo, invocando o nosso círculo trigonométrico, tá? Que a gente vai usar para simplificar a nossa vida depois, para escrever o resultado, a gente vai ter o nosso θ aqui, tá? Tangente de θ, se a tangente de θ é x sobre a, então a gente tem que cateto oposto é x e cateto adjacente a a. Automaticamente, a gente tem que a nossa hipotenusa é a ao quadrado menos x ao quadrado, tá? Então, eu justamente vou poder escrever esse cara aqui. Então, vamos lá. Então, eu preciso reescrever a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado nessa substituição. Então, a gente vai ter a ao quadrado. O x ao quadrado a gente acabou de parir, vai ser a ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ. Se a gente tirar a raiz desse objeto aqui, a gente vai ter, então, a raiz de quem? De a ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado de θ, tá? Então, a tangente ao quadrado de θ a gente já sabe. Então, a gente já sabe que vai dar o módulo da secante ao quadrado, tá? Então, a gente vai ter a. Estou de novo me limitando ao fato que a é maior do que zero. Então, de novo, a gente vai ter a, né, que a gente tirou já da raiz, e a gente tem, na verdade, a gente já pode escrever como sendo o módulo da secante de θ aqui, tá? Bom, agora a gente tem que abrir um parênteses para ver como que vai ficar o nosso resultado, para a gente poder não ter que trabalhar com módulo, o que a gente vai ter, tá? Lembre-se que a secante é de novo, a secante ela é nada mais nada menos do que a sobre o módulo do cosseno de θ. A gente vai trabalhar com essa forma aqui, tá? Então ela vai ser
o inverso do módulo. Se a gente se limitou a trabalhar em menos π sobre 2 e π sobre 2, novamente a gente retoma aquilo que a gente tinha falado com o nosso amigo, com a substituição de seno, que entre menos π sobre 2 e π sobre 2, os valores que o cosseno vai assumir vão ser sempre valores positivos. Tá? Então eu já posso escrever aqui diretamente a secante de θ, assumindo os valores positivos aqui. Tudo bem? Agora vejamos. Não tão importante quanto fazer a substituição do x é determinar quem é o seu dx, tá? Que isso é uma fonte de muitos problemas aí que a gente vai ter na nossa integral. Então, o nosso dx dθ, ele vai ser o quê? Dx dθ, ele vai ser o quê? Ele vai ser a derivada de a tangente de θ. Então, vai ser a derivada de dx, tá? Lembre-se que a tangente é seno de θ sobre o cosseno de θ, tá? Então, isso aqui vai me dar a, tá? Então, porque a gente está tirando a gente acabou de tirar essa constante daqui, a gente está fazendo a derivada de um quociente, tá? Então, derivada do de cima, que é a derivada do de cima, cosseno, vezes o de baixo, cosseno ao quadrado de θ, tá? Porque a gente já vai colocar o sinal de mais direto, porque a gente tem menos o primeiro, menos o de cima, que é o seno, derivada do de baixo. Derivada do cosseno é menos seno, portanto isso aqui vai ficar o seno ao quadrado. Que, olha só, vai dar justamente Pitágoras, tá? E aqui a gente vai ter o cosseno ao quadrado de θ, tá? Então a gente vai ter aqui que isso aqui vai me dar a sobre 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ, tá? Isso aqui vai me dar, então, a secante ao quadrado de θ, tá? Então esse que vai ser o meu dx, tá? Então esse que vai ser o meu dx dθ, tá? Então vamos voltar para essa integral. Então a gente acabou de ver que a ao quadrado mais x ao quadrado vai se transformar no quê? Vai se transformar em a ao quadrado mais x ao quadrado, a gente acabou de ver, vai se transformar em a secante de θ. Secante de θ. Tá? A gente acabou de fazer todo esse rolê aí para determinar que o nosso dx, tá? Ele vai ser o quê? Tá? O nosso dx, ele vai ser a secante ao quadrado de θ, secante ao quadrado de θ, dθ, tá? Só passar, a gente aqui tem o dθ aqui, né? Só passar ele multiplicando aqui dos dois lados aqui. Pois bem, amigos, o que a gente vai ter então nessa brincadeira? A gente vai ter uma integral, onde a gente vai ter, então só relembrando aqui, a gente vai ter então ao quadrado, tá? Vai vir desses dois caras aqui, integral de secante ao cubo de θ dθ, tá? Então, de novo, a gente recai numa integral trigonométrica aqui, tá? Bom, vamos fazer essa integral com certo cuidado, tá? Então, para fazer a integral da secante ao cubo, um dos jeitos de fazer é simplesmente brincar com... A gente aqui tem secante aqui de θ, a gente tem a secante de θ, tá? E aqui a gente vai colocar secante ao quadrado de θ, dθ, tá? Por quê? Porque eu acabei de ver que a secante ao quadrado de θ é a derivada da tangente. Então, a gente vai usar um truquinho aqui, que é chamar... A gente vai fazer integração por partes, tá? Onde eu vou chamar esse objeto aqui do meu dv, tá? Então, o meu dv, ele vai ser a secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ dθ. Tá? A gente já sabe, então, que o meu v, quando eu faço isso... A gente acabou de ver que é a derivada. Quem eu derivo e dá secante ao quadrado, tangente ao quadrado. A tangente. Então, isso aqui vai me dar a tangente de θ. Tá? Tangente de θ. E a gente tem que chamar o u, obrigado a chamar o u da secante de θ. Tá? Da secante de θ. Então, meu du dx... Então, vamos fazer rapidinho. A derivada da secante é fazer a derivada de dx de 1 sobre o cosseno de θ. Tá? Então, a gente vai ter que
a derivada ela vai ser o quê? Derivada da nossa secante, ela vai ser, então, derivada do de cima, que é 0, tá? Derivada do de cima, que é 0, vezes o de baixo, cosseno de θ, menos o de cima, tá? O de cima, que é 1, derivada do de baixo. Só que a derivada do de baixo vai me dar o quê? Vai me dar justamente o seno de θ, tá? O seno de θ aqui, derivada do cosseno com sinal de menos, por isso ganha um sinal de mais aqui. E embaixo eu vou ficar com cosseno ao quadrado de θ, tá? Quando eu faço isso, meu du dx, ele vai ser, então, ele vai ser seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ, tá? Vou tentar escrever isso como sendo o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. E aqui eu tenho 1 sobre o cosseno de θ. Então, eu tenho seno sobre cosseno, que é a tangente de θ, e 1 sobre cosseno é a secante de θ. Tá? Essa integral é bastante complicadinha aqui. Vamos voltar para a nossa integral aqui original. Então, aqui eu já estou com todos os elementos que eu preciso para poder fazer a minha integral. Tá? Então, vamos retornar a esta integral aqui, que a gente vai fazer por partes, tá? Então, vamos retornar ela. Então, eu vou ter ao quadrado aqui, integral. Bom, a gente chamou isso aqui, desculpa, a gente acabou de chamar isso aqui de u, então a gente vai ter ao quadrado que multiplica uv, então tangente de θ, secante de θ, tudo isso aqui é o nosso, perdão, a gente chama, é uv, né? Perdão, então, só retomando. Então, a gente vai ter... Então, é só poder escrever aqui. Então, a gente vai ter uv menos a integral de v du, tá? Então, a gente poder já deixar bonitinho aqui, tá? Nosso u, a gente acabou de ver, nosso u é o secante de θ, Nosso v é a tangente de θ, tá? Menos uma integral de v, que é a tangente de θ, tá? Tangente de θ. E nosso du é a tangente de θ, secante de θ. Tá? E aí a gente coloca o dθ aqui, né? Para a gente poder fazer a integral. Bom, então vamos lá retomar o que a gente está fazendo. Então a gente vai ter ao quadrado, que multiplica secante de θ, tangente de θ, menos uma integral em que a gente tem tangente ao quadrado de θ, secante de θ dθ, tá? Bom, aqui a gente vai fazer uma brincadeira que a gente sempre tem aqui, né? Que é recorrente, tá? A gente vai, de novo, vai chamar a tangente ao quadrado de θ, a gente vai colocar como sendo a tangente ao quadrado de θ, a gente vai colocar como a secante ao quadrado de θ, menos 1, tá? Secante ao quadrado de θ menos 1. Então, né, o que a gente vai ter nessa brincadeira aqui? Então, isso aqui vai ser ao quadrado, tá? Ao quadrado, secante de θ, tangente de θ, tá? Bom, menos uma integral. Secante de θ vezes a secante de θ, secante ao quadrado de θ vezes secante ao quadrado de θ, vai me dar nada mais nada menos do que secante ao cubo
de θ. E professor, deu ruim, dθ. E professor, deu ruim, porque deu justamente a integral que a gente não sabia fazer. Calma lá, tá? Vamos lá. Menos, né? Menos uma integral. Menos aqui, tem esse menos aqui, portanto fica mais uma integral, onde a gente tem a tangente ao quadrado, onde a gente tem a tangente, aqui a tangente ao quadrado, perdão, a gente tem simplesmente a secante de θ, tá? Então a gente aqui vai me dar simplesmente a secante de θ, tá? Então aqui vai me dar simplesmente a secante de θ. Secante de θ dθ, tá? Aqui eu não vou estar preocupado com a constante por enquanto, tá? Aqui é que vem o pulo do gato, galera. Quando eu pego essa integral aqui, eu vou ter... Então, tudo isso aqui pariu de resolver esta integral aqui. E no final desse rolê, a gente acabou com isso. Faça uma distributiva. O mesmo cara deste lado aqui e este cara. Qual que é a brincadeira? Passar este cara com o sinal de menos para o outro lado, tá? Então daqui, olha que bonitinho, pessoal. Daqui eu vou ter, então, que eu vou ter 2a ao quadrado integral de secante ao cubo de θ dθ vai ser a ao quadrado secante de θ tangente de θ, tá? Mais a ao quadrado, tá? E aqui não tem jeito, turma. Aqui você vai ter que sacar essa integral de secante de θ já tem que ser feita antes. E a gente já viu que ela é o ln do módulo da secante de θ, tá? Secante de θ mais a tangente de θ, tá? Então isso aqui é dado, tá? E a constante aqui, tá? Como eu tenho que duas vezes esse objeto aqui vai dar o que eu quero, então vou simplesmente dividir todos os dois lados dessa brincadeira por 2, tá? Então aqui eu vou ter, então, que eu vou tirar esse cara aqui, tá? E aqui eu vou poder dividir os dois lados dessa brincadeira por 2. Então aqui dá sobre 2 e aqui dá sobre 2, tá? Bom, agora aqui que a gente vai... Então, a gente estava olhando para essa integral aqui. Então, essa integral deu esse objeto horrível aqui. A ao quadrado sobre 2, secante tangente de θ, mais a ao quadrado ln da secante da tangente de θ. Vamos tentar agora escrever isso em funções trigonométricas mais simples, tá? Então, vamos lá. Tangente de θ, então o que aparece aqui? A tangente de θ. Tangente de θ a gente já sabe que é isso aqui, tá? O que aparece? A secante de θ. A secante de θ, secante de θ, tá? Vamos olhar no nosso círculo trigonométrico. Ela é 1 sobre o cosseno de θ, tá? E 1 sobre o cosseno de θ, ela vai ser o quê? Ela vai ser o inverso do cosseno. Então vai ser a hipotenusa, que é a raiz de a ao quadrado menos x ao quadrado, dividido pelo cateto adjacente, que é a. Tá? Então esse que vai ser o valor da nossa... Vai ser o valor da secante aqui. Tá? Então, o resultado final vai ser o quê? Reescrevendo ele em termos de x. A ao quadrado sobre 2. Secante. A secante ela vai ser raiz de x ao quadrado, de a ao quadrado, menos x ao quadrado, dividido por a. Tá? Tangente. A tangente a gente acabou de ver que é x sobre a. Tá? Então, quando eu faço isso, eu automaticamente já faço o quê? Já posso, inclusive, cancelar este e este. Tá? Mais a ao quadrado sobre 2, tá? ln do módulo da minha secante, a gente acabou de ver que é x ao quadrado menos x ao quadrado, sobre ao quadrado mais, perdão, aqui eu errei, tá? Errei aqui é mais, perdoe-me, tá? Aqui eu tenho um sinal de mais aqui, justamente tem que dar o que a gente quer aqui. A ao quadrado mais x ao quadrado, vezes a, tá? Mais, tá? X sobre a. Tá?
mais uma constante, tá? Então, esse resultado aqui, ao final de toda essa brincadeira, vai me dar, então, que eu tenho que o meu resultado é x, e aí x sobre 2, raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Então, aqui também é um sinal de mais que eu errei aqui. A ao quadrado mais x ao quadrado, mais, tá? A ao quadrado sobre 2, ln, do módulo de raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado, sobre a, mais x sobre a em módulo, mais uma constante, tá? Então, todo esse é o resultado da minha integral aqui. Então, vamos resolver uma integral onde a gente tenha uma integral desse tipo, dx sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 9. Tá? Pois bem, essa integral, então a gente já viu que a gente tem que fazer uma substituição do tipo x igual a 3 tangente de θ. Tá? A gente já viu que o nosso dx, que tem que ser substituído, ele vai dar o quê? Ele vai me dar 3 secante ao quadrado de θ dθ, tá? Então, nosso x ao quadrado mais 9, ele vai ser o quê? Ele vai ser aqui x ao quadrado, que é 9 tangente ao quadrado de θ, mais o 9, e eu tiro a raiz, tá? Então, a gente vai ter 3 raiz, né? Já tirei o 9, o 9 que está nesses dois caras, já tirei para fora. Tangente ao quadrado de θ mais 1, que a gente sabe que esse objeto vai dar simplesmente a secante de θ aqui, como a gente já tinha explicado aqui. Então, fazendo essa integral, eu tenho substituir o meu dx, tá? Então, 3 secante ao quadrado de θ dθ. Tá? Eu tenho que fazer o meu x ao quadrado, que a gente já sabe que é 9 tangente ao quadrado de θ. Tá? E esse aqui, que é o nosso raiz de x ao quadrado mais 9, vai ser simplesmente 3 secante de θ aqui. Tá? Posto isso, eu já parto para as minhas simplificações. Tá? As minhas simplificações já vão permitir eu cortar esse 3 com esse, cortar essa secante com essa aqui, tá? Então, eu acabo com uma integral de secante de θ dθ, tá? Dividido por 1 sobre 9, que já vou me permitir colocar aqui fora, tangente ao quadrado de θ, tá? Essa integral ela parece ser muito mais simples ser manipulada fazendo uso das definições de secante e tangente nas funções trigonométricas mais simples. Ou seja, colocando a secante como sendo 1 sobre o cosseno de θ, tá? Colocando a tangente como sendo o cosseno de θ sobre o seno, perdão, justamente o contrário. Então, justamente o contrário. O seno de θ. O seno de θ sobre o cosseno de θ. E lembre-se que a gente tem que fazer ao quadrado, porque a gente está manipulando tangente ao quadrado, e aqui a gente tem o dθ. Posto isso, a gente tem 1 sobre 9, tá? Aqui a gente tem uma integral de cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ dθ. Olha que maravilha, porque a gente acabou de pegar esta potência e dividir por esta, tá? Onde a gente simplificou os nossos cossenos. Essa aqui é uma integral que a gente vai fazer por substituição aqui, onde a gente tem que ter um du que me dê cosseno de θ. Então, se eu forçar que meu u seja o seno de θ, então já vou ter que fazer um outro método de integração. O meu du ele vai ser o cosseno de θ dθ. Então, eu vou acabar com uma integral, que é 1 sobre 9, integral do meu du, que é o cosseno de θ, e aqui a gente vai ter u ao quadrado. Tá? Então, a gente vai ter 1 sobre 9, uma integral de u elevado a menos 2 du. Tá? Essa integral dá menos 1 sobre 9,
1 sobre u, tá? Mais uma constante. Ou seja, isso aqui vai dar menos 1 sobre 9, voltando ao que a gente tinha, nosso u é seno de θ, então a gente vai ter 1 sobre o seno de θ, mais uma constante. Percebam que a gente está ainda com a integral em termos de θ, e a integral é feita em x, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente pegar essa integral e transformar ela numa integral tem que colocar os resultados no que a gente já conhece. Para isso a gente vai se valer do nosso triângulo, tá? Então a gente sabe que isso aqui é θ, tá? Esse é meu θ. A gente acabou de ver que se x é igual a 3 tangente de θ, então a tangente de θ é x sobre 3, tá? Cateto oposto pela cateto adjacente, e aqui a gente tem o quê, né? x² mais 9, tá? Então, o seno de θ, nessa brincadeira, que é o que a gente precisa do inverso dele, o seno de θ ele vai ser cateto oposto x pela hipotenusa, x² mais 9, tá? Ou seja, o resultado dessa integral ele vai ser o quê? Menos 1 sobre 9, o inverso do seno vai ser o inverso disso aqui, tá? Então, isso aqui vai me dar raiz de x² mais 9 dividido por x, mais uma constante. Bom, agora a gente vai aplicar o método de substituição trigonométrica na integral x² menos a². Percebam que ele é um caso diferente de a² menos x², tá? Então, eu vou me valer da relação trigonométrica que a gente já conhece, tá? Então, a gente sabe que a tangente ao quadrado de θ mais 1 vai me dar a secante ao quadrado de θ, tá? Então, para poder parir uma coisa menos a outra, uma coisa ao quadrado menos outra ao quadrado, a gente vai usar a relação de secante ao quadrado de θ vai ser secante ao quadrado de θ, perdão, menos 1, secante ao quadrado de θ menos 1, vai ser a tangente ao quadrado de θ. Então, a gente vai ter que ter uma substituição onde x vai ser a secante de θ, tá? Que vai dar um problema para a gente aqui daqui a pouco quanto a qual valor que a gente está fazendo na nossa integral, tá? Bom, por que essa substituição é uma substituição legal, tá? Porque a gente tem que a raiz de x² menos a², ela vai ser a² secante ao quadrado de θ, tá? Secante ao quadrado de θ menos a², tá? Então, isso aqui vai me possibilitar escrever a² que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1, tudo isso debaixo de uma raiz, tá? Então, eu vou ter a raiz de a² e a raiz, e essa secante ao quadrado aqui vai me dar a tangente ao quadrado de θ, tá? Bom, a gente vai limitar de novo aos valores de a maiores do que 0, tá? O a maior do que 0 aqui, então tenho que ter esse cuidado aqui do a maior do que 0. Então, por isso aqui. E eu tenho que colocar a tangente de θ em módulo, tá? Justamente pela própria definição. E aqui tem um certo probleminha. Por quê? A gente acabou de falar que x é igual a secante de θ, tá? Que é também a mesma coisa que escrever que x é igual a sobre o cosseno de θ, tá? Por definição. A gente acabou de... Então, a gente pode reescrever, né, o θ como sendo, nessa brincadeira, a gente pode escrever o θ como sendo o quê, né? Como sendo o arco cosseno de A sobre X, tá? Quando eu escrevo o arco cosseno de A sobre X, a gente tem que lembrar que o arco cosseno ele já é uma função que vai fazer com que o meu θ ele assuma valores entre 0 e π, tá? É diferente do menos π sobre 2 e π sobre 2 que a gente tem aqui, tá? Só que agora, quando eu faço isso, eu tenho que ver como que fica a minha função tangente, tá?
A função tangente ela é uma função tal. Então, só relembrando, ela é uma função que fica entre menos π sobre 2, π sobre 2. A gente pode estender outro ramo dessa função aqui, justamente em 3π sobre 2 aqui, 3π sobre 2, e π sobre 2, tá? Eπ, perdão, que é π, tá? Então aqui, o que a gente vai ter? A nossa função, a função arco tangente, ela é uma função assim. Ela é uma função que ela é, perdão, a função tangente, ela é negativa, tá? Aqui também ela vai fazer a mesma coisa, negativa, tá? E aí, ela vai ser aqui positiva, tá? Aqui ela é negativa, tá? E aqui, no outro resto que eu tenho aqui, ela vai ser positiva, tá? Ou seja, dentro dos valores que o meu θ pode assumir, eu tenho aqui, primeiro, um corte em π sobre 2, tá? E segundo, que eu tenho que dividir qual que é o valor da integração que eu vou ter, tá? Então, eu tenho que, se meu θ for ficar entre 0 e π sobre 2, está ok usar que meu A, tá? Está ok usar que isso aqui vai me dar A tangente de θ. Agora, se meu θ ficar num valor maior, ficar entre π sobre 2 e π, aí eu tenho que usar esse outro cara. E sempre evitando usar o valor de π sobre 2 aqui, tá? Então a gente pode até colocar o maior ou igual, mas não pode usar esse valor de π sobre 2 aqui. A integral não está definida quando o θ for igual a π sobre 2 aí, tá? Pois bem, então vamos voltar ao que a gente sabe aqui, tá? Bom, já fiz aquela substituição que a gente precisava, né? Posto isso, então já vou me limitar a esses valores aqui, tá? Então, só deixando então claro que tem que ser feita essa limitação nos limites de integração, tá? Então, a gente... perdão, né? E se a gente não tivesse, né, essa limitação... E se a gente pegar um valor que fica entre π sobre 2 e π, né? O que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter, então, que usar o sinal de menos, tá? Porque é justamente porque esse cara vai pegar o ramo negativo aqui, tá? Então, ao invés da tangente, a gente ficaria com menos a tangente, tá? Então, vamos voltar ao que a gente tem aqui. Então, aqui a gente tem raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado. A gente tem que ter o dx, tá? O dx vai ser a e a derivada da secante, tá? A derivada da nossa secante, a gente viu que é secante vezes tangente. É a secante de θ, tangente de θ, tá? Tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai simplesmente ter uma integral. Meu x ao quadrado menos a ao quadrado, a gente vai usar esse fato aqui. Então, vai ficar, então, o meu x ao quadrado menos a ao quadrado vai ser a tangente de θ, tá? E o meu dx, que é também tão importante de ser substituído quanto, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser a secante de θ, tangente de θ, dθ, tá? Pois bem, então ao final dessa história eu tenho o quê? Eu tenho uma integral, tá? Uma integral de quem? De a ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, tangente ao quadrado de θ, tá? Tangente ao quadrado de θ, secante ao quadrado de secante de θ. Secante de θ. Tá? Secante de θ. dθ. Tá? Então, essa integral aqui, ela que vai ser interessante para a gente poder resolver, a gente poder fazer as integrais que a gente precisa. A gente pode, inclusive, colocar aqui, né, a ao quadrado em evidência aqui, né? A integral que a gente tem é de tangente ao quadrado secante, tá? Então, a gente pode, inclusive, usar, né? Então, a gente pode, inclusive, fazer o seguinte, né? Tangente ao quadrado, a gente pode reescrever como sendo secante ao quadrado. A gente pode escrever isso aqui como sendo secante ao quadrado de θ menos 1, tá? Usando essa relação trigonométrica, a gente vai ficar com uma integral de secante ao cubo de θ, tá? Secante ao cubo de θ menos a secante de θ.
tá? Dθ. Então a gente vai ter a ao quadrado. Lembre-se que a integral de secante ao cubo de θ, a gente tinha resolvido essa integral, né? A integral de secante ao cubo de θ, ela tinha dado justamente secante de... Ela tinha dado, né, a secante de θ, tangente de θ, sobre 2, tá? E aí a gente tinha mais 1/2 do ln do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Só que justamente esse pedaço aqui é o pedaço que vem dessa integral, porque então a gente tem menos, né? Essa integral aqui, né, ela vai dar a secante de θ, vai dar o ln, menos ln, de secante de θ mais tangente de θ. Tá? E aqui vai estar uma constante que eu vou colocar aqui, tá? Pois bem, então isso aqui vai me dar a ao quadrado, tá? A ao quadrado, secante de θ, tangente de θ, sobre 2, tá? Menos meio, tá? Menos meio do ln do módulo da secante de θ mais tangente de θ. Tá? Sempre a nossa constante aqui, atormentando nossa paciência, tá? Agora vamos olhar o que é agora vamos olhar no nosso círculo trigonométrico, né? No nosso círculo trigonométrico, nosso triângulo retângulo, perdão, a gente vai ter o θ aqui, tá? Vai ter o θ. Aqui, se a gente chamou de secante, x é igual a secante, então qual que é a substituição que a gente vai ter, né? Então a gente tem que x é igual a secante de θ. Tá? Então isso aqui vai implicar que meu a sobre x ele vai ser o cosseno de θ. Tá? Que é justamente o inverso. Então nessa substituição aqui no meu triângulo vai ficar como, né? Vai ficar em cima, o cosseno é cateto adjacente a pela hipotenusa. Tá? E aqui vai me dar justamente o quê? X ao quadrado menos a ao quadrado. Tá? X ao quadrado menos a ao quadrado aqui. Tá? Então a gente já tem, né, o meu cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, a sobre x, tá? E esse cara vai me dar, por Pitágoras, vai me dar x ao quadrado menos a ao quadrado. Pois bem, amigos, quando eu faço isso, eu posso reescrever, então, eu fico com a ao quadrado, tá? Quem que é a secante? X sobre A, tá? Vou colocar o meio aqui em evidência. Quem que é a tangente? A tangente de θ, ela vai ser o quê, né? A tangente de θ, lembre-se, né? A tangente de θ, a gente acabou de ver aqui, né? Vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Então vai me dar raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, tá? Dividido por a. Menos o meio do ln, do módulo. A nossa secante, de novo, a nossa secante é x sobre a, tá? X sobre a, mais a tangente, tá? A tangente, que é a raiz quadrada de x ao quadrado menos a ao quadrado, sobre a, mais uma constante, tá? Então aqui, fecha aqui, e tanto faz aqui. Tá? Então esse é o resultado da nossa integral aí, quando a gente faz esse tipo de substituição trigonométrica. Bom, vamos fazer um exemplo, tá? E eu quero fazer um exemplo de uma integral onde a gente tem... então, esqueçam esse aqui, tá? Onde tem uma integral, onde tem... Nesse caso eu vou fazer definida, tá? Então eu vou colocar aqui definida 2/5 aqui 2/5, tá? Onde tem a raiz de 25 x ao quadrado menos 4 dividido por x, tá? Dx, tá? Então, vou fazer essa integral aqui, tá? Então, o que eu posso fazer? Essa integral, como que ela pode ser feita? Tá? De novo, eu vou colocar em evidência aqui, eu vou fazer 2/5, 4/5 aqui, tá?
Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 25 em evidência, tá? Eu vou ter x² menos 4 sobre 25, tá? Vou tirar a raiz, tá? Que é o que está aqui embaixo aqui, e meu x dx, tá? Olha só, então eu vou ter 5 integral de 2 sobre 5, tá? 4 sobre 5, tá? Porque eu já tirei esse cara aqui, integral de x² menos 4 sobre 25, tá? Bom, essa aqui já me dá a cara de qual que vai ser a minha substituição, x dx, tá? Então, minha substituição, se esse aqui é o meu a ao quadrado, a minha substituição vai ser do tipo x vai ser a ao quadrado, tá? Então, vai ser a, então vai ser 2 sobre 5, tá? E aí a gente tem uma substituição de secante de x, secante de θ, perdão, tá? Nosso dx, a gente já sabe, nosso dx ele é tal que a gente vai ter, nosso dx ele vai ser tal que a gente tem uma, dx vai ser secante de θ tangente de θ, 2 sobre 5, secante de θ tangente de θ, tá? dθ, tá? Então a gente vai ficar com essa integral aqui, tá? Deixa eu trabalhar aqui com esse raiz de 20, então minha raiz de x² menos 4 sobre 25, ela vai me dar o quê, né? Vai me dar justamente integral de 4 sobre 25, secante ao quadrado de θ, menos 4 sobre 25, tá? Então isso aqui vai me dar justamente 2 sobre 5, integral da secante ao quadrado de θ, tá? Menos 1. Que aí vai me dar 2 sobre 5, tá? 2 sobre 5, tangente de θ, tá? Bom, aqui eu tenho que ter um cuidado, né? Eu tenho que, de novo, né, ter bastante cuidado que qual é o limite que eu vou ter, né? Então, eu sempre tenho que ter que no meu limite de integração aqui, se for positivo, vou ter que usar se for positivo, vou ter que usar um sinal de mais, se for negativo, um sinal de menos. Vamos olhar agora para o que acontece nos limites de integração, né? Então, eu vou justamente já brincar nessa integral, como ela é dada definida, eu já vou poder fazer isso, tá? Então, eu vou ter 4 sobre 5, tá? Na minha substituição, que é o x, é 2 sobre 5 secante de θ, tá? Então, quer dizer que eu vou ter, então, que 2, aqui eu posso cortar um com o outro, né? Cortar esse com esse, né? Então, minha secante de θ vai ser igual a 2, tá? Secante de θ vai ser igual a 2. Quer dizer, então, que o cosseno de θ ele é igual a meio, tá? E isso acontece quando θ é igual a π sobre 3, tá? No outro limite, eu tenho 2 sobre 5, vai ser igual a 2 sobre 5 secante de θ. Então, quer dizer que minha secante de θ vai ser igual a 1. Quer dizer, então, que o meu cosseno de θ ele vai ser igual a 1. Tá? Quer dizer que o meu θ é igual a 0. Tá? Então, nessa brincadeira aqui, eu já vou poder fazer, então, como que fica, né? Então, agora eu vou olhar para a minha função tangente, justamente entre 0, né? Então, minha função ela é assim, né? Aqui é em π sobre 2, tá? Justamente entre 0 e π sobre 3, são os limites de integração, tá? Ela é positiva, tá? Então, eu posso tirar o módulo, então sempre eu posso brincar aqui, então, entre aqui, né? E aqui, né? Que é o π sobre 3, que são os limites de integração, que ele está pedindo, a minha tangente de θ é maior do que 0, tá? Então, aqui sempre eu vou ter que esse cara é positivo dentro desses valores que eu estou assumindo aqui, tá? Então, eu já posso, inclusive, com essa informação aqui, poder brincar no limite, colocar nos limites da integral. Mas vamos continuar.
Então aqui a gente vai tomar o valor positivo, porque a gente sabe que os limites de integração vai ser sempre positivo aqui. Então eu vou ter 2/5, tá? Então aqui dá 2/5, vai justamente colocar um 2 na frente, porque vai cancelar esse cara aqui. Se eu quiser, eu já posso fazer a integral definida, já vou fazer porque até tá mais simples do que eu já estava. Então aqui vai dar 0, aqui vai dar π sobre 3, tá? Aqui, que era a raiz, eu já vou fazer a substituição direto, tá? Ou seja, a tangente de θ, tá? Embaixo, eu vou ter o quê? O x. O x a gente sabe que é 2 sobre 5 secante de θ, tá? E a gente tem o dx, tá? O dx é a secante de θ, tangente de θ, dθ, tá? dθ. Então a gente pode já aproveitar e cancelar este com este, tá? Aqui eu vou ter 5 sobre 2, então isso aqui vai me dar um 5 na frente aqui, tá? Eu vou ter que... Isso vai me dar um 5 na frente. Perdão, esqueci o 2 sobre 5. Então, não vai, então esse e esse se cancelam. Então aqui não fica 5, vai ficar simplesmente 2. Tá? Dá simplesmente 2. Eu esqueci justamente desse cara aqui, tá? Então vai ficar 2, integral de 0 até π sobre 3, tá? 0 até π sobre 3, tangente ao quadrado de θ, tá? dθ. Essa integral de tangente ao quadrado de θ, a gente pode inclusive usar 0 sobre π sobre 3, a gente pode usar que isso aqui, a relação trigonométrica, né, que a gente tem secante ao quadrado de θ menos 1, tá? dθ. E isso é justamente o que, né, turma? Isso aqui, quem é o derive da secante ao quadrado? Justamente a tangente ao quadrado, tá? A tangente ao quadrado de θ. Quem é o derive da 1? O θ, tá? Meu θ aqui. Então, e isso tem que ser feito nos limites de integração entre 0 e π sobre 3. Notem que quando eu já coloco os limites de integração em θ, eu não preciso voltar a integral em x. Já dá para fazer direto, tá? Então aqui vai ficar 2 tangente ao quadrado de π sobre 3, tá? Então, de novo, né, se a gente tem que o cosseno de θ vai ser meio, né, em π sobre 3, então a gente sabe, né, que se é o então a gente tem que o cosseno de π sobre 3 ele é meio, então o seno, né? Então a gente sabe que o seno de π sobre 3 vai ser a raiz de 3 sobre 2, tá? Então a tangente de π sobre 3 ela vai ser a raiz de 3, tá? Então vou ter tangente ao... Então eu vou ter a... Perdão, né? Não é tangente ao quadrado, né? Simplesmente a tangente, né? Não sei porque eu coloquei ao quadrado aqui. Deixa eu só apagar. Tá? Então simplesmente eu vou deixar aqui, tá? Então eu vou ter a tangente de θ, que é a raiz de 3 no limite de cima, menos 2π sobre 3, tá? Menos 2 vezes a tangente do zero, que é 0, menos 2 vezes 0, tá? Então aqui menos esse cara aqui. Então o resultado dessa integral vai ser 2 raiz de 3 menos 2π sobre 3 aqui.